everyone! Olá para todos! How are you? Como vocês estão? Estamos aqui em mais uma aula do EJATEC de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias para falar a little bit, um pouquinho, sobre língua inglesa. E nós continuamos o nosso tema aí, então se liga que agora eu vou fazer uma big revisão de tudo que nós vimos nos vídeos anteriores. Acompanha aí comigo. Uma revisão geral, começando por esse quadro aqui. Esse quadro, ele é maravilhoso, porque ele dá pra gente uma noção de vocabulário para descrição. Descrição do quê? Da nossa aparência, mais especificamente do nosso rosto. Olha só, eu tenho olhos, eyes, volta aqui, caneta, colocar um azul para destacar. Eyes, height é altura, age, idade, mouth é a boca, face, o rosto como um todo, my face. O rosto, ele é o conjunto de tudo que eu tenho aqui, olhos, nose, mouth. Então, essa é a face. Build. Build é muito legal a gente ver essa expressão, porque a gente vê ela todos os dias em propagandas, em produtos para o corpo. Build significa construção ou constituição. Então, quando eu vejo uma propaganda falando em body build, eu estou falando de construção corporal, de constituição do corpo. Então, build, nesse sentido aqui, eu estou falando de como a aparência física da pessoa, se ela é forte, se ela é fraca, se ela parece gorda, se ela parece magra. Tudo isso são adjetivações daquilo que a gente pode ver. Conotação positiva ou negativa, a gente atribui se a gente for ou não preconceituoso ao utilizar essas características, mas elas são características visuais, que servem para descrever as coisas como nós vemos. É o contexto que transforma uma característica em positiva ou negativa. Então, eu tenho build, nose, que é o nariz, e hair, que é o cabelo. Para descrever os olhos, nós vimos que nós temos algumas características que são básicas. Eu posso utilizar o dark, que significa escuro. Eu posso utilizar bright, que são aquelas pessoas de olhos brilhantes. Eu vejo muito essa característica na forma estilística dos desenhos de animes e mangás, que utilizam muito o kawaii, o cute, que dão aqueles olhos enormes, brilhantes, bright eyes. Narrow, quando eu tenho os olhos muito estreitos, os olhos muito juntos. Hollow, também é um formato de olhos. Tear-filled, big. Big, quando a pessoa tem olhos grandes, aqueles olhos que chamam muita atenção. Também é muito utilizado nas animações e nas ilustrações aí de quadrinhos orientais, chineses, japoneses, coreanos. Eles gostam muito de big eyes, ou seja, de olhos grandes. Small, olhos pequenos, eu vejo mais nas HQs norte-americanas, nas histórias em quadrinhos europeias, aquele olhar que é um olho mais estreito, mais fechadinho, e olhos menores, eles não têm essa característica de destacar tanto os olhos numa imagem quando eles vão representar o corpo humano. Eu também posso utilizar essas características quando eu estou descrevendo uma pessoa, uma fotografia. Por exemplo, eu posso dizer, my mom, minha mãe, ela tem big green eyes. Minha mãe tem grandes olhos verdes. E é um fato. Minha mãe tem olhos grandes. My grandmama, minha avó, minha avózinha, has small eyes. Minha avó tinha olhos pequenos, olhos miudinhos. Olha só. Então, não são só nas descrições de imagens desenhadas, mas também descrição de pessoas reais, eu utilizo essas características. Height, nós utilizamos para falar da altura. Se uma pessoa é alta, se ela é baixa. Normalmente, o que nós mais utilizamos são tall e short.
porque são as duas medidas que se destacam, quando uma pessoa é mais alta do que as outras, mais alta do que a média, ou quando eu estou fazendo uma comparação de pessoas com idades muito diferentes, como um adulto e uma criança, eu vou utilizar como referência, he is tall, ele é alto, she is small, ela é pequena. Mas eu também tenho alturas intermediárias, como medium height, que seria a estatura mediana. Eu tenho about, quando eu não tenho muita certeza de qual a altura de uma pessoa, eu vou chutar qual que é a altura dela. Maria has about 153. Maria tem mais ou menos 1,53. Então, quando eu não tenho muita certeza, eu utilizo o about, quando eu vou chutar um número para a altura de uma pessoa. Of average age, também é quando eu estou olhando ali na média do pessoal. Age eu falo de idade. Age eu vou dizer como que a pessoa tem a aparência dela de acordo com o meu referencial de jovem ou velho. Então, quais são os principais aqui? Eu tenho young, para tudo que é muito jovem, e old, para velho e para idoso. No meio do caminho, eu tenho algumas expressões como young man, young lady, young woman, que seriam homem jovem, mulher jovem, dama jovem. E esse young é aquela pessoa que... Young man é um homem jovem, mas ele não é uma criança e não é um adolescente. Ele está naquela fase de... não é uma coisa nem outra. Então, o young sozinho, normalmente eu uso para crianças. Young man, quando eu tenho um homem entrando na fase adulta, mas que ainda tem uma aparência jovem. Por exemplo, eu posso falar que o Will Smith is like a young man. O Will Smith, aquele ator maravilhoso, ele parece um homem jovem. He is like a young man, viu? Eu não estou colocando ele como excessivamente jovem, eu estou descrevendo a aparência dele. Depois disso, eu tenho o teenager ou teen. Teenager significa adolescente, ele está logo depois do young. Young boy é um garoto, é uma criança, é uma child. Quando eu coloco young man, um homem que parece mais jovem do que ele é. E o teenager é o adolescente clássico, entre os 13 e, teoricamente, teria que ser até os 17, 18. Mas hoje nós já estamos descobrindo aí, psicologicamente adolescentes de 40 anos, o que é assustador. Mas o teenager é a designação para biologicamente o adolescente, por volta dos 13 até os 18 anos, que seria o termo clássico. Hoje em dia tem outras classificações aí de adolescente, a gente não vai entrar nesse mérito. Middle age, que seria meia-idade, ok? E eu tenho o early mid late, que seriam entre os 20 e os 30. Tudo isso são características relativas à idade, são adjetivações. Eu tenho características quando eu estou descrevendo como que é o rosto de uma pessoa. Lembra que eu falei que a pessoa pode ter olhos grandes, big eyes ou small eyes? A boca também ela pode ser descrita. Aqui em português eu digo que a pessoa tem uma boca pequena, tem uma boca miudinha, tem a boquinha de palhacinho triste, que é aquela pessoa que parece que a boquinha dela está sempre para baixo. Em inglês, eles também têm expressões para descrever os formatos de boca. Então, o mais comum eu tenho even teeth ou lips thin. O que é lips thin? São aquelas pessoas que têm os lábios finos, que a gente fala que tem a boquinha pequena, a boca miúda. Lips thin, lábios finos. Eu tenho curved lips, que são os lábios curvados. Podem ser lábios curvados para cima, aquele rosto sorridente, ou as pessoas que naturalmente têm essa covinha do lábio mais para baixo. Crooked lips, esse aqui ele já está lá em cima. E tem full lips,
Full lips, você lembra da Angelina Jolie. Lembra dessa atriz famosérrima, fez vários filmes aí. É facinho procurar por ela na internet, dá um Google aí. Angelina Jolie. Ela tem aquele bocão, aquela boca cheia, aquela boca carnuda. Então, a Angelina Jolie tem full lips. Ela tem lábios cheios, lábios grossos, certo? Então, essas são características que eu posso utilizar para lábios. Face. Face é o nosso rosto, a nossa face. Nosso rosto ele pode ser um formato mais comprido, mais largo, mais quadrado, mais oval. Se você pesquisar aí na internet, quando a gente fala de formatos de rosto e de cabeça, você vai ver vários formatos aí na literatura, os escritores, principalmente quem escreve para o público jovem, para o público adolescente, gosta muito de falar: fulana de tal tinha um rosto em formato ovalado, Mariazinha tinha um rosto em formato de coração. Uma escritora que gosta muito disso é a escritora da saga Crepúsculo. Toda personagem bonita dela tem rosto em formato de coração e olho em formato de amêndoa. Então, quando eu tenho essas descrições do formato de rosto, em inglês eu posso dizer que o rosto é square, que é aquele rosto mais comprido. Oval, não precisa nem traduzir, aquele rosto que não é necessariamente redondo, ele é mais ovalado. Round, que é o rosto redondo. Triangular, que é aquela pessoa que tem a testa mais estreita e o maxilar mais largo. Health-shaped ou cute. Cute ou cute, como a gente pronuncia melhor. Cute é um rosto fofo, fofinho, agradável. Normalmente a gente utiliza para crianças. Às vezes pode ser utilizado de forma carinhosa para mulheres ou para um namorado, mas normalmente é mais usado para crianças. Narrow, pessoa que tem um rosto estreito, um rosto fininho. Depois eu tenho a constituição corporal. A pessoa ela pode ser slim, que é uma pessoa magrinha, slim ou thin. As duas expressões se referem à constituição fina, magra, slim ou thin. A pessoa pode ter full figured, que é aquela figura cheia, completa, ou corpulenta. Isso aqui a gente pode ver muito aquele pessoal do crossfit, bodybuild. Eu tenho a pessoa fat, que é a pessoa gorda, e isso sem conotação nem positiva nem negativa, porque nós existimos em todas as formas corporais, magro, mais gordinho, menos gordinho. Então, fat é uma descrição objetiva. Skinny, que é aquela pessoa que além de magra, ela é em forma, fininha. Chubby, assim como fat, vai se referir a pessoas gordinhas. Normalmente ele é mais usado para jovens e crianças. Large, a pessoa que ela é larga. Ela pode tanto ser larga porque ela é fat ou porque ela tem uma constituição muito musculosa, como por exemplo um fisiculturista pode ser large. E tem vários outros aqui que eu tenho certeza que vocês já trabalharam aí. Olha só esse quadro já deu praticamente 13 minutos aí de descrição. Dentro da nossa revisão, nós vimos ainda os aspectos de personalidade. Isso aqui foi muito útil quando a gente viu lá o texto da Lady Gaga. Tem outros textos aí no material de vocês, como a descrição da Rihanna, que vocês vão utilizar muito esse material para vocês entenderem as descrições. Personality, eu tenho personalidade calma, arrogante, charismatic. Vimos lá do Martin Luther King, que é um speaker very charismatic. Nós temos aí clever, que é esperto. Tem uma série que eu gosto muito, que chama Doctor Who, é uma série britânica, que tem uma temporada em que a personagem secundária, ela fala para o personagem principal várias vezes, run, clever boy, run. Corra, garoto esperto, corra. Sempre que ela fala para ele agilizar, para fazer alguma coisa mais rápido, para ele escapar de um perigo. Então, clever significa esperto, no sentido de, nossa, ele saca as coisas rápido. Mysterious, uma pessoa que é misteriosa, enigmática. A gente pode pegar lá naquela descrição da Lady Gaga, aquela foto que aparece no material de vocês.
Eu diria que naquela foto ela tem a mysterious face, ela tem um rosto misterioso com aquela caracterização dela. Então tem várias coisas. Good looking, que é na aparência física. O que é um good looking? É uma aparência agradável, visualmente agradável. Style. Lembra que eu falei para vocês que style é o estilo? Normalmente é uma descrição de como a pessoa se veste de acordo com o ambiente que ela frequenta. Ela pode ser eclectic, que é aquela pessoa que não tem um estilo só, mas ela mistura estilos. Modest, que é aquela pessoa que se veste de forma mais simples, mais recatada. Eu tenho casual, que é aquela pessoa que ela não é nem chique, mas ela também não é desleixada. É a pessoa que usa aquelas camisetinhas gola canoa, gola polo, bermudinha e tá de boa, sempre estampa lisa. Romantic, quem utiliza um visual mais romântico, mais fofo, mais cute. Normalmente as meninas que gostam de uma saia mais rodadinha, com um pouco mais de babado, ou uma referência a roupas de épocas anteriores, como o pessoal que gosta de saias da década de 50 e 60. Classy, que é a pessoa que tem classe. O classy, ele é como o chic ou o elegant. Tem o formal. O que é uma pessoa que se veste de forma formal? É a pessoa que está, às vezes, uniformizada, por exemplo. Um militar, quando ele vai receber as honrarias, ele usa formal clothes, ele utiliza roupas formais, normalmente uma farda cerimonial. Um padre, ele usa uma formal cloth, que a batina dele é uma roupa formal, é uma roupa cerimonial. Então, normalmente, as roupas formais, elas são para determinadas situações. Uma pessoa que é muito formal no seu dia a dia, ela vai optar por roupas como terno e gravata. No caso das mulheres, uma roupinha mais fechadinha, no estilo Coco Chanel, que foi uma estilista muito famosa, que foi uma das primeiras mulheres a criar ternos femininos, olha aí, formal clothes. Então, as roupas formais, elas são para ambientes em que se exige uma formalidade, ou quando a pessoa traz esse estilo para a vida dela, ela está sempre utilizando uma roupa muito séria, formal clothes. Olha só quantos adjetivos aí que a gente pode trabalhar. Eu espero que essa revisão aí de vocabulário tenha ajudado vocês. E nós vamos parando por aqui hoje. Thank you very much. Muitíssimo obrigada. E não deixem de fazer as atividades na plataforma. Façam as atividades avaliativas que, ó, vai ser sucesso. Thank you very much.